Oi, o nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre impacto dos erros comerciais e técnicos na instalação de internet fibra. O grupo é composto por mim, pela Tainara, pelo Brian e a Vitória. Aqui está o sumário de um pouquinho das coisas que serão apresentadas para vocês. Então, vamos começar aí pela introdução. Bom, em parceria com a Vivo, né, a gente optou pelo segmento deles de venda de internet de fibra ótica. Então, algumas das etapas, né, desse processo todo que a gente vai analisar, desde as vendas até a instalação na casa do cliente. Alguns possíveis desafios que a gente vai enfrentar, então, são a adequação da infraestrutura do local, a configuração técnica do serviço, do cliente, entre a experiência inicial, se ele for um primeiro cliente, e usufruto completo do serviço contratado. Como problemas, são encontrados a pendência comercial e a técnica. Como comercial, a gente tem alguns exemplos de erros, né? Que é o endereço digitado errado pelo vendedor, o que acaba não encontrando o cliente. E nesse mesmo ramo, a gente segue com o nome incorreto ou CPF ou número de telefone. Como pendência técnica, são problemas que vão impedir na casa do cliente com que aquele serviço seja instalado. Por parte da Vivo, então, a gente tem alguns exemplos que são claros, que são, então, a ausência de caixa de conexão no poste, né? Ou seja, a fibra ela não tem um fio de fibra, caixa de fibra ótica naquele poste, só rádio, alguma coisa assim, de outro tipo de internet. A falta de espaço nessa caixa, se aquele poste obtiver a mesma. E no agendamento, porque alguns vendedores, eles deixam horários muito distantes da data da venda. E por parte do cliente, geralmente quando o cliente mora em apartamento dificulta mais, porque geralmente não pode quebrar nada, ou não tem onde passar o fio, e isso dificulta a instalação. Impactando na empresa, né? Gerando cancelamento de contrato, inadimplência dos planos, processos judiciais, porque o cliente ele vai ficar insatisfeito, então ele tem esse direito de entrar com esse processo. Consequências financeiras para a empresa, porque a empresa ela vai ter que arcar com esses custos não planejados, porque foi um prejuízo, e a reputação, né? Porque quando a gente não gosta de um serviço, claramente a gente não vai indicar para alguém aquele serviço porque a gente não gostou. Então, entrando aí no nosso processo de análise, nós coletamos dados por meio do processo de esteira ao longo dos 12 meses do ano, quantificando vendas canceladas e vendas instaladas. A partir disso, foi gerada uma tabela dinâmica como forma de estratificação desses dados, né? Separada por estado, mês, cidade e planos, com a finalidade de identificar padrão. Então, com isso, a gente verificou esses padrões e os problemas que são o cancelamento comercial e técnico. E a nossa finalidade é pegar o com mais recorrência, né, para tentar resolver. Então, continuando, aqui alguns dados, como a gente pode ver a discrepância desses dados do cancelamento comercial e do cancelamento técnico. A partir desses dados, a gente fez uso de algumas planilhas com o foco inicial, né, nas comerciais mais recorrentes e localizamos algumas das principais causas, que é cliente não localizado, desistência, endereço incorreto e o porte negado. Aqui eu trago um gráfico para vocês e como a gente pode ver que como cliente encontrado aqui a gente tem um valor bem alto, desistência também, e o que acaba acarretando essa desistência é o que eu falei anteriormente. Às vezes a pessoa pode também, né, passa por um plano e o vendedor vai escorrendo, enfim, ou se não chega em casa, não tem onde instalar, e aí ela vai e desiste.
As nossas ferramentas e metodologias utilizadas para fazer a análise desses dados, né, foram o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, né, mais conhecido, o método 6M, juntamente com o diagrama, e algumas reuniões para validação dessas causas, para a gente ver o que está acontecendo. Com o diagrama, a gente conseguiu perceber que os motivos para que acontecessem, né, e o 6M, para que acontecessem esse de cliente não localizado, endereço incorreto, desistência, eram muito convergentes os quatro. Então, muitos motivos eram iguais uns aos outros. Sendo assim, como alguns exemplos, a gente tem a falta de atenção no preenchimento de ficha, pressa, falta de acompanhamento, né, treinamentos defasados, não pagamento de fatura, feedback negativo, alto fluxo em loja. E com isso, a gente entra com a opção de 2 planos de ação. Que o nosso primeiro plano de ação é uma semana de capacitação, que seriam divididos os funcionários em times, para que seja mais eficiente. Então, esse treinamento ele seria com foco no portfólio vivo e nas técnicas de venda, além da prática de lançamento de vendas, para que aquele erro ele não seja recorrente e ele não prejudique mais a empresa. Após esse treinamento também, é interessante implementar uma avaliação, né, para que esses vendedores eles mostrem para os seus gestores que aquele treinamento ele foi eficaz e que ele pode sim diminuir e talvez atingir a nossa meta, que é reduzir os nossos cancelamentos comerciais em 10% a cada semestre. O nosso segundo plano de ação, ele consiste na otimização do serviço presencial. Então, os funcionários estarem nos seus setores específicos para vendas e ter funcionários específicos em demandas não relacionadas. O que seria isso? Às vezes um funcionário, ele está em vendas, mas ele tem que fazer uma outra coisa e acarreta o quê? A pressa, que gera o preenchimento incorreto da ficha. Então, esse nosso plano de ação, ele seria uma capacitação direcionada para evitar essas falhas nesse atendimento. Então, o vendedor ele ficaria só nesse atendimento de vendas específico e seria redirecionado ou uma pessoa nova, ou direcionada, né? Uma pessoa nova para outros atendimentos externos, para que aquilo não acarrete mais danos ou mais prejuízos para a empresa. Com resultados esperados, então, a gente, né, tem ali, olhando para frente, a nossa redução de cancelamentos e reclamações, que é o que a gente quer, e a melhoria na experiência do cliente, fazendo assim com que ele fidelize ali com a empresa Vivo, porque a Vivo não é só o plano de internet. Então, às vezes, o cliente se sente bem na experiência, se sente bem na loja, e aí ele acaba adquirindo mais produtos, né? O que gera ali a fidelização também, e ele pode indicar para pessoas mais próximas. Como eu disse, olhando para o futuro, então, pretendemos continuar monitorando a efetividade desses planos de ação para que possamos ver se eles ainda estão sendo. Se eles ainda estão tendo uma funcionalidade, né? Se com eles a gente ainda consegue essa melhoria contínua. Então, seria coletado e analisado dados para que a gente conseguisse enxergar isso e para que sempre continuemos com essa melhoria todos os dias.